Boa noite, igreja. Boa noite. Animação, amanhã é feriado. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 21, de versículos 33 a 46. Mateus 21, versículos 33 a 46. Quem não tem Bíblia, cola no irmão do lado, pede o celular, a Bíblia, que a gente vai versículo a versículo, mantenham aberto nesse texto. Esse texto também está lá em Marcos 12, de 1 a 12, e em Lucas 20, de 9 a 19. São textos coincidentes, né? A mesma história contada por autores diferentes. A gente escolheu hoje Mateus porque aparenta ser o que tem mais riqueza de detalhes. Vamos ler? Mateus 21, versículo 33. Palavras do próprio Jesus. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Lá em Marcos tem um textinho a mais. Enviou seu filho amado. E eles trataram da mesma forma. Versículo 38. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, o lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará esses lavradores? Jesus perguntando. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ela falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. É um texto interessante, parece ser ilustrativo, mas a gente vai ver que fala de fatos reais da nossa vida. E é um texto que começa aparentemente bem, mas mostra que os trabalhadores daquela vinha não respeitaram seu senhor. Mas para começar, antes de mais nada, que tipo de texto é esse que a gente acabou de ler? Se disser que texto, um texto bíblico, não vale. Que tipo de texto? O primeiro versículo já diz isso. Ouçam outra parábola. É uma parábola. É um tipo de texto específico. E parábolas, irmãos, não são historinhas. Não são coisas figurativas. Na verdade, são artifícios que Jesus usa, exemplos físicos, exemplos reais para exemplificar fatos espirituais. Nada mais é do que uma história terrena com um significado espiritual. E é isso que Jesus está usando quando fala a esses sacerdotes. Mas por que Jesus usou parábola? Por que ele poderia ter respondido, é uma pergunta que eles fizeram, a gente vai ler, mas poderia ter falado de forma mais direta. Mas ele usou parábola. Essa pergunta, essa resposta desta pergunta, por que Jesus usou parábolas? Está alguns capítulos antes, em Mateus 13, um pouquinho depois da parábola do semeador. Mateus 13, versículo 10. Os próprios discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus responde no versículo 13,
Diz o seguinte: por essa razão lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem nem entendem, nem se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. Em outras versões, o coração desse povo se tornou endurecido. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus não fala por parábolas para confundir eternamente o primeiro espectador ali, o primeiro ouvinte ou a gente. Ele não fala por parábolas com esse intuito de confundir eternamente, não é isso. Ele fala por parábolas para que as pessoas que estejam com o coração endurecido não entendam no primeiro momento. Ele fala para que as pessoas que estejam com o coração aberto, puro, disposto a aprender, entendam o significado. E é essa oração que eu tenho para hoje, que eu venho orando por isso, para que a gente tenha, nesse momento, o coração aberto, disposto a aprender da palavra de Deus, que a gente não seja como aqueles ouvintes com corações endurecidos, que não queriam entender as parábolas de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, soberano Deus, te agradecemos por esse momento, Deus. Te agradecemos por ter nos trazido à tua casa para ouvir tua palavra, Pai. Te agradecemos também pelos que não puderam estar aqui hoje. Abençoa cada um deles. O Senhor sabe o motivo de não estarem aqui, Pai. Cuida de cada um deles. Para nós que aqui estamos, Deus, abre nossos corações. Que estejamos dispostos a aprender, a ouvir tua palavra, a ouvir tua mensagem, Pai. Que não sejamos como os fariseus de coração endurecido, que escutam e saem, como se nada tivesse acontecido, Pai. Que o Senhor realmente nos permita sair daqui hoje com um pouco mais do que chegamos, Pai. Nos rendemos a Ti, Pai, porque sabemos que sem Ti nada somos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, qual o cuidado que a gente tem que ter, já que a gente já sabe que é uma parábola, qual o cuidado que a gente tem que ter ao ler uma parábola? As parábolas, nem sempre, nesse caso que a gente leu é diferente, mas nem sempre estão mostrando o que está escrito ali. Exemplo, parábola do semeador não quer dizer que se a gente jogar uma semente na beira do caminho, ela vai germinar, mas logo vai secar. Não, pode ser que ela nem germine. Não é de fatos físicos, de biologia, agricultura, botânica, que Jesus está ensinando ali. A parábola, ela tem um objetivo meramente espiritual. Então a gente tem que tomar um cuidado de não alegorizar esse texto. A gente tem que partir do princípio que cada parábola tem um ensino específico. A gente não deve procurar detalhes nessa parábola, porque senão a gente pode cair na parábola do semeador, por exemplo, e achar que é sobre sementes e plantas, e não é isso que está dizendo, para que a gente realmente não crie uma alegoria nesse texto. Mas essa parábola que a gente leu, a parábola, alguns dizem castigo de Israel, outras versões lavradores maus, é diferente, ela é um caso à parte, ela é uma exceção. Essa parábola é tão clara e transparente que cada detalhe dela tem significado. Permite que a gente mergulhe versículo a versículo, até palavra por palavra dela, para poder entender a mensagem de Cristo para nós. Entrando especificamente no texto, por que essa parábola é importante? Primeiro, porque está escrito na Bíblia. É importante. E Jesus fez muitas outras coisas durante seu ministério, durante sua vida, que não estão escritas. Com certeza essas outras coisas que ele fez também contribuíram, partindo de Jesus, contribuíram para o avanço do reino. É fato. Mas não estão escritas. E essa parábola está. Isso está em João 21, o último versículo do último evangelho. João 21, 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo haveria espaço suficiente para tantos livros. Muitas coisas não foram escritas. E não nos cabe a nós procurá-las. Mas tudo que está escrito tem algum significado para nós, tem uma importância. Eu digo isso para os jovens direto na EBD, se tem algum jovem aí vai lembrar, que toda a escritura serve para nós hoje. Serviu para um primeiro público que fez a primeira leitura de uma carta,
serviu para aquele público, mas também serve para nós hoje. Chegou até nós. É importante para a nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que os homens de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Toda a Escritura é útil. Às vezes a gente passa por uma parábola e lê, parece um texto legal, um figurativo, mas não, tem um significado específico para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, senão não estaria aqui. A Bíblia é a revelação de Cristo para nós, para que a gente tenha a capacidade de viver nos caminhos dele. E se já não bastasse esse fato de estar na Bíblia e ser importante para nós, essa parábola aparece nos 3 evangelhos sinóticos, que a gente chama, são os 3 que têm um ponto de vista iguais sobre a vida de Cristo. Ela aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Não aparece em João. João não tem parábolas, é um texto diferente, uma carga teológica maior. Mas esses 3 evangelhos, eles mostram a parábola que a gente acabou de ler. São 30 parábolas, pelo menos minha Bíblia lista 30 parábolas. Dessas 30, só 3 aparecem nos 3 evangelhos, que isso significa nada. Porque se está na Bíblia, se for uma letra já é suficiente para que a gente se debruce nisso. Mas me chamou a atenção de estar nos 3. Essa parábola deve ter sido importante para aquele momento. Então, vamos meditar nela. Contextualização histórica dessa parábola. É a última semana da vida de Cristo. E ele, no comecinho do capítulo 21, que a gente leu do 33 para frente, mas no comecinho do capítulo 21, Jesus está entrando em Jerusalém. Está entrando sabendo que vai ser crucificado. Ele está indo para a sua obra redentora, para culminar na sua obra redentora, na sua morte e ressurreição. E ele entra em Jerusalém, logo depois purifica o templo, né, expulsa os mercadores de lá, volta para Betânia, amaldiçoa uma árvore que não dá frutos. E ele retorna para o templo, que é o versículo 23 já do capítulo 21. Quando ele entra no templo, existe um questionamento para ele. Versículo 23, vou ler aqui. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes e sacerdotes e líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Ou seja, os líderes espirituais daquele tempo, sacerdotes, estavam questionando Cristo sobre qual é a autoridade que ele tem de estar curando, disseminando a palavra de Deus. E essa parábola que a gente leu é uma continuação dessa resposta. Ele responde sobre o batismo de João, responde com uma pergunta, o pessoal se embanana ali para responder, ele conta uma outra parábola e entra nessa segunda que a gente leu. Os sacerdotes questionaram e Cristo estava respondendo. A autoridade vem de Cristo. E para quem que ele estava respondendo? Para os sacerdotes, para os mestres da lei daquele momento. Eles questionaram, mas essa parábola também foi voltada para o povo. Lá no primeiro versículo dessa parábola, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 9, fala: então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Além dos fariseus, dos líderes espirituais, sacerdotes que estavam naquele templo, também tinha uma multidão. E Jesus conta essa parábola para eles e também para o povo. E aí vamos efetivamente entrar no texto, já sabendo mais ou menos para quem foi endereçada, em que momento aconteceu, que tipo de texto é. Vamos entrar no texto para a gente poder entender o que ele deixou de ensinamento para aquele povo e para a gente hoje. Vamos voltar no versículo 33, que é o primeiro do nosso texto. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Nesse primeiro trechinho, já mostra 2 personagens, embora um deles seja uma vinha, que é uma coisa física, um vinhedo, uma plantação de uvas, mas tem um proprietário e a vinha. Nessa parábola, a vinha é o povo de Israel e o proprietário é Deus. Mas eu estou falando para a gente não alegorizar o texto e já estou dando de cara aqui um significado. Espera aí. Paulo, você acabou de dizer para não alegorizar, segura aí. Mas Jesus estava endereçando essa parábola para sacerdotes, para líderes espirituais,
fariseus, conhecedores do Antigo Testamento. Pessoas que sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus começou a contar essa parábola, muito provavelmente, eles se remeteram lá para Isaías 5, que é o Cântico de Isaías. Isaías 5, de 1 a 7, tem quase que esse mesmo texto, falado pelo profeta Isaías. E no versículo 7 diz o seguinte: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Então, Isaías já deixou claro que quando ele contou essa parábola lá atrás, a vinha era o povo de Israel, e o proprietário é Deus. Fato, o proprietário do povo de Israel é Deus. Então, quando Jesus, contando isso para eles, conhecedores da palavra do Antigo Testamento, eles automaticamente se remeteram para aquele momento e sabiam que Jesus estava falando com eles, diretamente para eles. Bom, vamos seguir no nosso texto, versículo 34. Ainda no 33. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca no redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores. Terceiro personagem da nossa parábola, lavradores. Eram os líderes religiosos, os líderes que deveriam conduzir o povo de Israel nos princípios de Deus, que foi uma tarefa imposta pelo próprio Deus. Eles deveriam cuidar do bem-estar dessa nação, direcionar os ensinamentos. Eles seriam os lavradores dessa vinha, eles teriam que prestar contas desses frutos do povo de Israel. Versículo 34, seguindo a leitura. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores. Mais um personagem, os servos que o dono da vinha enviou para coletar as uvas que eram parte dele, né? Parte do arrendamento. Os servos, no Antigo Testamento, são os profetas que Deus enviou para o povo e que foram rejeitados ao longo de toda a história. Foram negados, humilhados, o povo tratou mal. Foram esses servos que por várias vezes Deus enviou, e foram mortos e colocados de lado. Foram esses profetas que Deus enviou. Seguindo na leitura, vamos pular para o versículo 37. E por último, depois de enviar vários servos, por último enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. O filho do dono, senhor da vinha, não é outro senão Jesus Cristo. Então a gente tem alguns personagens que eu vou recapitular só para a gente fixar isso. A vinha, o povo de Israel, que deveria frutificar, deveria crescer nos princípios de Deus, entregar frutos a Deus. A gente tinha os lavradores, os líderes religiosos, os sacerdotes, que tinham a função de prestar sacrifícios a Deus em expiação dos pecados daquele povo. A gente tinha os servos, os profetas, que foram enviados leva após leva e foram rejeitados pelo povo de Israel. E por fim a gente tem um filho, que também foi enviado e rejeitado. E qual o significado dessa parábola para esse primeiro público que escutou essa mensagem, né? Jesus falando diretamente com eles, né? No penúltimo versículo, no 45, dá para a gente notar que eles entenderam que a mensagem era para eles. Me permitam, a gente vai pulando de versículo a versículo, mas depois a gente vai fechar tudo. Lá no 45 agora, Mateus 21, 45. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas, compreenderam que ele falava a respeito deles. Embora fosse uma parábola, algo figurativo, físico, uma vinha, uma plantação, um servo, alguém que vai colher, eles entenderam que isso se referenciava lá ao texto de Isaías e que era do povo de Israel e dos sacerdotes que Jesus estava falando. Eles entenderam, Jesus fez eles lembrarem que eles tinham uma responsabilidade com o povo, que eles tinham a responsabilidade de zelar pelo povo de Israel, de gerar frutos. Ele fez lembrar que eles não estavam cumprindo essa missão. Eles eram hipócritas, não conduziam o povo no melhor caminho, não geravam fruto, mesmo com todo o conhecimento que eles tinham sobre o Antigo Testamento. E mais que isso, Jesus deixou bem claro, no versículo 44, falando sobre, versículo 43 e 44, desculpa. Portanto, digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que lhe dê frutos no reino.
finalzinho do versículo 44. Aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Eles entenderam, eles ficaram tão assustados que saíram correndo dali. Eles entenderam, de verdade. Mas vamos tentar trazer esse mesmo entendimento que eles tiveram naquela época para a nossa vida hoje, para o nosso dia, para ver se a gente consegue se colocar na posição de Jesus falando conosco, falando essa parábola para a gente. Bom, na antiga aliança, Antigo Testamento, a gente já mostrou sobre esses personagens. A vinha, o povo de Israel, os trabalhadores sendo os sacerdotes, os servos sendo os profetas e o Filho sendo Jesus. Mas existe uma nova aliança. Essa figura do sacerdote, do líder espiritual que precisava interceder a Deus pelo seu povo, deixou de existir. Hoje nós temos um canal direto com Deus através de Jesus Cristo. Está lá dizendo em Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados e receberam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, hoje, para o nosso tempo, essa figura do servo que foi enviado, dos trabalhadores que tinham a responsabilidade de cuidar da vinha, deixou de existir. Hoje, nós somos a vinha, nós somos o que Jesus plantou para que gere fruto, mas nós também temos a responsabilidade de submeter esses frutos a Deus. Nós somos tanto a vinha como os trabalhadores. Os servos que Jesus envia constantemente é o próximo, a pessoa que passa por nós dia após dia, sabendo que somos crentes, que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, esperando um fruto, um sorriso, uma palavra, uma ajuda. Os servos são os próximos, eles vêm constantemente ao nosso encontro, precisando de suprimento. E o Filho continua sendo Jesus. Então, antes da vinda de Jesus, tudo apontava para Ele. Depois da vinda de Jesus, tudo continua apontando para Ele. Embora a história possa ser adaptada para nós, Cristo continua sendo Cristo, desde antes até depois. E o primeiro ensinamento que essa parábola me trouxe foi sobre, eu queria compartilhar com vocês, foi sobre o cuidado de Deus conosco. Voltando de novo no primeiro versículo. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Ele colocou uma cerca, ele cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Só depois disso tudo arrendou essa vinha. O que a gente nota com esse versículo? Tinha uma cerca para cuidar da proteção da vinha, tinha um tanque para prensar uvas, era algo a mais que foi dado para aquele povo que ia cuidar da vinha. Tinha uma torre para vigilância, para moradia, para estoque de suprimento. Ou seja, a vinha dos trabalhadores tinha tudo para gerar frutos. O senhor da vinha, ele não, está aqui um terreno, cuida aí, você planta, faz o que você quiser, eu só quero o resultado disso. Não foi assim. Ele deixou tudo prontinho, cercado, perfeito para que produzisse. Isso mostra o zelo de Deus, sabendo que essa parábola não é só figurativa, ela fala do povo de Israel, fala do povo de Deus. Ele está falando diretamente para a gente. Ele não nos desampara, ele não nos joga no mundo para geração de frutos ou para espalhar o evangelho desamparados. Ele não joga a gente, vai lá e faz. Não, ele dá tudo que é necessário, tudo. Essa igreja, essas 4 paredes, esse palco bonito, essas canções que a gente canta, tudo isso é dado para Deus, mas Ele quer algo em troca. Ele cuida tanto da gente, nos dá tanto. Ele cuida da nossa vida. O mesmo Cristo que cuidou lá de trás do povo de Israel é o mesmo Cristo que cuida da gente hoje, é o mesmo Deus. Está em Hebreus 13:8. Ele também te dá tudo que é necessário para que a gente frutifique. Tudo. Ele nos trata com zelo, com cuidado. Mas a gente tem um dever, produzir frutos. Somos a vinha. E aí vamos de novo no primeiro versículo.
havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Só depois arrendou e no finalzinho do 34 mandou os seus servos para receber os frutos. Ele está cobrando frutos dessa vinha que ele mesmo plantou. Ele não colocou só uma cerca, só um tanque, uma torre. Ele ainda plantou. Está tudo pronto, só para você administrar. Segue, gera fruto. O que mais que era preciso para uma vinha, imaginando um cercadinho, um sítio com só chuva, mas a chuva é ele que dá também. Não falta nada, ele dá tudo. Na verdade, ele nos dá muito mais do que ele cobra da gente. Porque o texto fala no finalzinho do versículo 34 que ele mandou para receber os frutos. Mas ele também deu o tanque para fazer vinho. Ele não quer vinho, ele dá mais, ele só quer o fruto. Essa vinha só precisa dar uma parte. Mesmo que a gente quisesse dar a nossa vida toda para Cristo, todos os nossos suspiros, não seria suficiente, porque Ele nos dá muito mais, muito mais, muito mais, e continua nos dando muito mais do que a gente precisa e merece. Ele deixou tudo prontinho, até a vinha plantada, a palavra foi plantada no nosso coração. Não foi a gente que foi atrás, que buscou, que pegou e implantou aqui. Não, Ele fez tudo. Ele só quer o fruto. E aí Deus, na Bíblia, né, na revelação, compara a gente várias vezes com árvores que devem dar frutos, com vinha, com algo que produz, mas não é produção física, é produção para avanço do reino de Deus. Terceiro ponto, no versículo 34 ainda. Aproximando-se a época da colheita. Vai ter uma época da colheita. Haverá um momento de prestação de contas. Fato. O que é que você fez? O que é que eu fiz? Vinha, o Senhor da vinha olhando para a gente dizendo, o que é que você fez com tudo que eu te dei? Cadê os frutos? O que é que a gente vai poder entregar, colocar aos pés de Deus? Eu não estou falando aqui de dinheiro, de coisas físicas, não é isso. Não me interpretem mal. Não é isso. É o que a gente tem feito com a vida que Deus nos deu, com cada suspiro, cada amanhecer, cada dia novo que Ele nos dá. O que a gente tem feito para avançar do reino de Deus? Nada do que a gente tem é nosso, nada. A plantação, a cerca, a torre, nada disso é nosso, não era do povo de Israel, é de Deus. É tudo dado a nós, mas pensado por Ele, para a honra e glória dEle. Romanos 11:36. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Tudo que Ele nos dá, tudo, é dEle, para Ele, por Ele. E nesse ponto é importante abrir um parênteses, frisar um pouquinho, que não são esses frutos que nos salvam. Definitivamente não são. Está lá em Efésios 2, de 8 a 10, quem quiser abrir. Efésios 2, versículos de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nós as praticarmos. Não por obras, mas para fazermos obras. Não é fazendo, já conversei com muita gente que diz, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou bom, eu faço bem, eu faço uma doação de cesta básica aqui e ali. Não é isso que vai salvar. É a graça de Deus, apenas por meio da graça de Deus. Todas essas coisas vão vir espontaneamente depois da nossa salvação e nossa vida em santificação. Mas Ele espera que a gente gere frutos. Quarto ponto, ainda da nossa parábola, versículo 35 até o 39. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo, ao meu filho respeitarão.
Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venha, vamos matá-los e tomar a herança. Assim eles agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Deus é misericordioso conosco. Muito misericordioso. Ele não ficou ali com um chicote: vai, produz, eu quero mais fruto, vai. Não foi isso. Ele deu livremente: produza frutos para o reino de Deus. Produz livremente. Mas os trabalhadores se negaram a devolver para eles uma pequena parte daquela produção. Se negaram a devolver por amor, por respeito. Mas mesmo assim, o senhor da vinha não foi lá e matou todo mundo na primeira. Poderia. Imagine, você envia alguém para cobrar algo que é seu. Essa pessoa, esses arrendatários matam seus servos. Ele manda de novo e de novo. E não só isso, ele manda Jesus para a cruz por nós. Ele poderia, lá na Arca de Noé, ter dizimado o povo todo. Não fez, ele é misericordioso. Quantas coisas a gente faz errado dia após dia, e Deus dá outra chance, outra chance, outra chance. Ele não está nos chicoteando para que a gente faça o bem, ele só quer que a gente faça o bem para o reino, para o avançar do reino. Deus envia pessoas para a gente diariamente, pessoas que precisam de socorro espiritual, pessoas que precisam de socorro emocional, físico até. Ele envia diariamente. Mas por conta da nossa carne, do nosso pecado, a gente nega gerar fruto. A gente nega. Não, hoje eu estou cansado. Dá trabalho. A pessoa vai falar muito. Não. A gente nega o evangelho aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos colegas conhecidos. A gente nega. A gente não estende a palavra de Deus. A gente nega ajudar o próximo que está pedindo ajuda, ou que não está, mas que a gente percebe que precisa. A gente nega servir na igreja. Isso quando a gente não nega também a Cristo mesmo, participando de uma piada, sorrindo num momento de uma piada infame. A gente está negando Cristo. A humanidade vem se rebelando contra Cristo desde a queda do jardim, há muito tempo. Por conta da nossa inclinação ao pecado, a gente sempre está tendendo a fazer errado, a não gerar os frutos que Deus queria que a gente gerasse naquele momento. Mas, por sua misericórdia, o seu tremendo amor por nós, Ele nos dá outra oportunidade, e outra oportunidade, e outra oportunidade. Quinto ponto, versículo 40. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem sua parte no tempo da colheita. Irmãos, Deus é justo. Haverá um tempo de juízo. Deus é justo. Isso não é algo exclusivo desse texto especificamente. A Bíblia está repleta de justiça de Deus. Mateus 7, 18 e 19, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Mateus 7 ainda, versículos de 20 a 23. Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, claramente, nunca os conheci. Isso é muito triste. Quantas pessoas dizem estar fazendo o propaganda do evangelho de Cristo, mas no momento de juízo, que Deus é justo, Ele vai responder, eu não os conheço. Ele é justo porque Ele não se alegra com o pecado. Ele não se alegra com o mau uso que a gente faz de todos os recursos que Ele nos deu para administrar. Com todas as chances e oportunidades de pregar o evangelho, de levar uma mensagem. Ele não se alegra com isso.
Caminhando para o finalzinho do texto, versículo 42. Jesus disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele nos dá duas possibilidades, duas alternativas. Versículo 44. De cair sob ele, debaixo dessa pedra, e ser destruído, reduzido a pó. De rejeitar a Deus e sentir o peso da ira de Deus no dia do juízo. Mas ele também nos dá a oportunidade de cair sobre ele ser despedaçado. Isso é maravilhoso, ser despedaçado, ser quebrado, a ponto de ser reconstruído por Deus. Ser salvo. Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de cair sobre ele, no colo dele. Ele nos dá outra oportunidade. E concluindo, essa parábola ela resume praticamente toda a história da redenção. Desde o começo, plantação, criação de uma vinha, até a vinda de Jesus Cristo como Salvador, como sacrifício final em expiação dos nossos pecados. Ela fala de nós, que somos povo de Deus, e o que Deus espera de nós como povo de Deus. Deus está nos dando continuamente outra oportunidade, está dando mais uma oportunidade para esses trabalhadores da vinha produzirem os frutos para Ele, está dando mais uma oportunidade da gente gerar com tudo aquilo que Ele plantou em nós. Meu desejo nessa noite é que você não saia daqui como os fariseus saíram nos últimos versículos. Eles estavam com o coração tão endurecido que eles se recusaram a entregar sua vida a Cristo. Eles entenderam que a mensagem era para eles, ficou bem claro, mas por medo, por orgulho, para não abandonar suas práticas, eles não se renderam a Cristo. Meu desejo é que, sabendo que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e que Ele espera de nós uma vida rendida a Ele, a gente saia daqui com um desejo absoluto de gerar frutos para Ele, de dedicar nossa vida para Ele. Alguns exclusivamente, outros no seu dia a dia. Cada um tem uma missão específica. Mas meu desejo realmente é que a gente saia daqui hoje, não como aqueles fariseus, que se afastaram correndo até com o desejo de matar Cristo. Que a gente saia daqui como Cristo queria que aqueles fariseus saíssem, quebrantados, humilhados. Que Deus nos abençoe, nos permita entender a palavra dele e nos dê outras oportunidades de mergulhar cada vez mais na palavra dele. Amém?